Om Arunachalaramanam. Saudações, amada Sangha. Nosso caríssimo irmão Marco Antônio chega trazendo-nos uma questão para iluminar nossos estudos. O tema já é velho conhecido. Aliás, o mais velho conhecido que há. Mas vamos fazer a leitura da questão e já justificamos por que é tão antiga e tão conhecida. O irmão perguntou: Caríssimo, se me permitir, sou estudante antigo da teosofia e conheço outras crenças que sempre advogam que após a morte física entra em ação a lei do karma. Ou seja, aquela situação de ir para o plano astral e suas esferas. Ou antes disso, conforme a densidade, passar até a ser um Kamarupa. Prefiro ver a morte como a vida, ou seja, se morre para o físico, nasce no astral, adquirindo aos poucos a consciência da perda do físico. Contudo, percebo que o Advaita não entra profundamente nessa análise. Se me permitir, pelos nobres ensinamentos dos veneráveis, como é a vida depois da morte física? A astral, tudo aquilo, karma, ou entramos só em sono profundo até um retorno? Gratidão. Muito bem. O tema da morte, do karma e do que existe do outro lado do véu já foi contemplado em algum momento deste Seva. Contudo, quem sabe conseguimos alcançar algum entendimento aparentemente novo ou que viabilize uma expansão da compreensão. O tema da morte e do pós-morte, em verdade, está nas bases de absolutamente todas as religiões e filosofias transcendentalistas. A morte, desde os primórdios da humanidade, causa assombro, dúvidas, medos, esperanças, enfim, toda a classe de sentimentos e estados reflexivos surgem com este fato simples e inexorável da vida. Isso nós sabemos de experiência direta. Um ente querido morre e isso desata uma série de sentimentos e também de ponderações. No escopo da mística hindu, obviamente este assunto não passaria batido. Assim como em outras tradições espirituais primitivas, a cosmogonia e o panteão do hinduísmo também conta com uma divindade especificamente tomando conta da dimensão do mistério ou da morte. Falo de Yamadeva, que é um Lokapala, ou o guardião de um dos direcionais, especificamente do pórtico sul, no Mandala da Criação, cuidando de recepcionar as almas desencarnadas e levá-las ao juízo, pesando suas ações dármicas e adármicas, ou seja, virtuosas e de acordo com a lei divina, ou pecaminosas e contrárias às leis que regem o universo. Yamadeva, o Senhor da Morte, é considerado um Pachapati e um Dharmapati, ou seja, o Senhor do laço, do chicote, que prende e arrasta as almas aos mundos inferiores, ou Patala-lokas, ou o Senhor do Dharma, que conduz as almas santas aos Devalokas, ou paraísos divinos. Enfim, isto é uma apresentação absurdamente superficial, apenas para dizer que sim, os hindus têm as suas lendas e mitos, seus deuses e semideuses, suas almas e seus mundos plurais, e podem ter influenciado inclusive várias culturas espirituais na concepção de uma vida pós-morte. O que ocorre é que da mesma forma como há infinitos mundos e seres habitando-os, há também diferentes escopos de investigação, praxes espirituais e entendimentos.
Assim, uma determinada ala do conhecimento espiritual está inclinada a estudar e assumir uma série de práticas associadas com este campo místico, que para muitos não soa mais do que especulação pueril. O que ocorre é que os gyanis, ou seja, os sábios dedicados ao conhecimento último do ser, ou Atmavidya, não fundamentam o conhecimento metafísico nos mundos plurais e nos favores concedidos por divindades e ancestrais. Este campo de conhecimento, o da ancestralidade, o do relacionamento com as divindades e semideuses, enfim, é parte integrante do Karmakanda, ou seja, são conhecimentos que gravitam ao entorno de conquistas mundanas e de garantias celestiais. Esta área de conhecimento está presente nos Vedas e nos ritos védicos e envolvem uma série de observâncias religiosas muito rigorosas e frequentes. Temos ali vratas, votos sagrados como jejuns em dias específicos, acompanhados de pujas ou oferendas, yagnas ou sacrifícios, enfim, uma série verdadeiramente numerosa de ritos a serem observados, muitos deles dedicados aos nossos mortos. Deste escopo de conhecimento espiritual nasce toda a dinâmica de religiosidade, festas sagradas e liturgias para o povo indiano ao longo de todo o ano, e desde um tempo que não podemos rastrear. Mas, assim como o Karmakanda nasce dos Vedas, deles também surge o Gnanakanda, ou seja, o escopo do conhecimento transcendental último, que objetiva ultrapassar e vencer todas as leis mecânicas do universo, incluindo a entrada e permanência em lokas ou mundos variados, mesmo que sejam supremamente divinos e bem-aventurados. O Gyani está comprometido com a busca da verdade para além de toda dualidade, incluindo a vida e a morte. Então, não é que o Advaita não olha e não entra com profundidade neste tema da vida, da morte, dos planos extrasensoriais e renascimentos. Estes assuntos são melhor contemplados em outros campos de conhecimento que estão efetivamente relacionados com o karma e o samsara, já que é impossível separar estes dois. Há incontáveis doutrinas, religiões, filosofias místicas, metafísicas, ordens secretas, etc., cuidando deste tema específico, elaborando todo tipo de conceito e narrativa mais ou menos especulativa sobre. De modo geral, pelo menos dentro do universo espiritualista hindu, o Gyani ele já conhece essas doutrinas. O Atmavidya, ou a ciência espiritual do si mesmo transcendental, está apontando para aquilo que a define, o si mesmo transcendental, ou Atman. Este assunto, o do pós-morte ou pós-vida, é fato. Está no cerne de absolutamente todas as doutrinas, rituais, ciências mágicas, dogmas, especulações místicas, filosóficas e espiritualistas, mesmo no Advaita. O que se procura é uma certeza, confirmação ou convicção empírica de que há vida após a morte, ou uma certa continuidade. Veja, essa procura está presente desde os desenhos rupestres nas paredes das cavernas. Todos estão procurando uma certeza, confirmação ou convicção empírica
de que há vida após a morte ou uma certa continuidade. Contudo, há uma distinção abissal entre as muitas doutrinas e especulações religiosas e o Advaita. Não existe continuidade para o ego. Ele é transtorno e transitoriedade, nada mais. Apenas Brahman, o Atman, é contínua bem-aventurança e paz. A continuidade que as religiões e ciências místicas procuram é pessoal e individual, enquanto que a continuidade do Advaita é impessoal e universal. Percebem a distinção? Serei repetitivo. Desde o Antigo Egito, até mesmo antes disto, passando pelas primeiras mumificações conhecidas aqui nas Américas, até o Espiritismo e inúmeras seitas e ordens esotéricas e mágicas, nós, primatas humanos, buscamos o contato com os ancestrais, com os mortos, porque nos sentimos profundamente inseguros a respeito de uma continuidade. Em verdade, buscamos isto desesperadamente em tudo, inclusive em relação aos nossos sentimentos, ideias, convicções, relacionamentos, pensamentos, crenças, em relação até mesmo com o corpo. E é por isto que o Atma Vichara é colocado no cerne do Gnana Marga, ou caminho do conhecimento supremo, para justamente auxiliar-nos a abandonar esta insegurança ilógica e este materialismo bruto que nos impede de ver que a vida é impessoal, eterna e universal. Enquanto as religiões e escolas mágicas se perguntam se há vida após a morte, o aspirante ao Gnana Atma Vidya procura encontrar a morte em vida. Ele não está em busca de confirmar se as muitas doutrinas e especulações sobre os muitos mundos habitados sob diferentes densidades e existências são reais ou não. Seu foco está na confirmação e evidenciação direta do testemunho dos rishis e sábios videntes, que afirmam que é possível encontrar uma morte dentro desta vida e uma total fusão com a fonte de toda existência, a corrente de vitalidade universal para Brahman, mesmo sem descartar o corpo material. Novamente, não é que eles ignoram o tema do pós-morte e mundos transmigratórios, o que os tibetanos e os mestres tântricos chamam de bardos. Os gyanis sabem que esta vida mesma, supostamente separada da morte, já é uma morte progressiva, um sonho, um bardo. Nós temos em nossa cultura, quando um ente querido morre, expressar o desejo que descanse em paz. Descanse em paz é o que um Gyani deseja não aos mortos, mas aos vivos. Que descansem na suprema fonte, em seu próprio coração. Aos mortos, que sejam absorvidos na pura luz imortal do Paramatman, do Supremo. As muitas metáforas, tais como trocar de vestes, mudar de uma casa para outra, os estados de transição de sonho para vigília, como da morte para a vida, a chama do pavio que passa a outro pavio e nunca diminui ou se desgasta, ainda do rio que deságua no mar, evapora e retorna como chuva no alto da montanha, convertendo-se no rio da nova vida. Mesmo o nascimento, afinal, há uma morte ali. O bebê, ao nascer, morre para a vida uterina e assim por diante. Todas estas metáforas
outros usaram. Os Gyanis podem até se referir a elas para consolo dos que sofrem ou ilustração filosófica para tratar da imortalidade do Atman. Mas estas metáforas e explicações não são essenciais para a explanação do Atma Vidya ou ciência do ser real. Logo, qualquer que seja a situação de um morto, será uma continuidade do samsara, a menos que ele tenha morrido em vida, o que significa ter-se alcançado o despertar e a plena fusão com sua fonte. Se ele, neste processo, vier a falecer, o que pode ocorrer, disse que alcançou Videhamukti, ou liberação do corpo. Se, de outro modo, após este processo de destruição de todo individualismo e pessoalismo, o corpo segue com suas funções vitais ativas, alcança-se então o Jivamukti, a liberação em vida. O liberado vivo, ou Jivamukta, pode-se dizer que é uma espécie de cadáver que anda, come, fala e ensina. Digamos, um divino morto-vivo. O Jivamukta não precisa se preocupar com o que ocorrerá ou não depois do desenlace material. Ele já está morto. Eis um dos sinais que marcam os santos Shaivas, os devotos de Shiva Mahadeva. Esfregar no corpo as cinzas dos cadáveres, colhidas nos campos santos de cremação. Como quem diz: eu também já passei pelas grinaldas do fogo da purificação. Eu morri para quem eu achava que era e vivo para aquilo que eu sou. Shivoham, Shivoham. Enfim, espero que não pareça que fujo à pergunta sobre o que acontece e como é a vida após a morte. Bhagwan afirmou que a liberação é justamente saber que ninguém nunca nasceu. Ora, se o mundo e as muitas vidas nunca surgiram, que diremos sobre a morte e o pós-morte? Este assunto, podem estar certos disto, poderia se espreguiçar em muitas horas de conversações interessantíssimas. Mas aqui propomos esta pequena e breve reflexão. Encerramos com as palavras iluminadas do Maharishi. Fala Bhagwan. O morto é feliz. Somente aqueles que ficam é que se sentem tristes. É nossa constante preocupação suportar a carga deste corpo e cuidar de suas necessidades. Todos os dias, esta é a nossa preocupação. Banhar-se, comer, massagear nossas pernas, etc. Não tem fim. Quando morremos, é necessário que haja 4 pessoas para carregar este corpo. E ainda assim, nós o carregamos daqui para ali constantemente, sem mesmo parar para pensar que estamos procedendo dessa forma. Podemos levantar facilmente uma pedra pesada embaixo da água, mas, tão logo a tiramos para fora d'água, percebemos como ela é pesada. Do mesmo modo, não sentimos o peso do corpo enquanto a força da vida o penetra. Imorredoura é nossa natureza real. E nós, falsamente, atribuímos isso ao corpo, imaginando que ele vive para sempre, perdendo de vista o que é realmente imortal, simplesmente porque nos identificamos com o corpo. Nos Upanishads, está dito que o Gyani olha para frente, ansioso pela hora em que vai poder abandonar o corpo, tal como o carregador, com a pesada carga, olha para frente para alcançar o seu destino, deixando-a no chão. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.